O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente vai para o episódio de número 38, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição do episódio. Então, amigos, episódio de número 38 aqui no Crimecast. E hoje eu vou falar para vocês sobre um caso aí que, puxando pela memória, eu lembrava muito pouco. É um caso que aconteceu recentemente. Tem menos de 2 anos isso e eu acho que passou batido aí por muitas pessoas. Talvez algumas pessoas conheçam ou aquelas pessoas que ouviram e leram, ouviram alguma notícia sobre esse caso, talvez não lembre de todos os detalhes. Saiu um novo material que, inclusive, nesse material tem novas evidências que foram reveladas, então acredito que a grande maioria das pessoas aí não ouviram sobre esse caso, né? Eu acho que na época eu fiquei sabendo meio que por alto, assim, não lembrava de praticamente nada. Então, eu acredito que é um caso que muita gente não conhece ou se ouviu falar não sabe de todos os detalhes. Então, hoje eu vou trazer para vocês aí vários detalhes, a história desde o início sobre o caso da influencer Gabi Petito, que teve novas evidências reveladas. A história de Gabi Petito viralizou em 2021. Gabi resolveu fazer uma longa viagem com o noivo Brian Laundrie e postar tudo sobre a aventura com Brian. Mas antes de viralizar, ela era apenas mais uma jovem influencer que tentava mostrar algo de interessante nas redes sociais. Correspondente da News Nation, Brian Entin, cobriu o caso de Gabi desde o começo e diz que algo que o marcou muito foi o quanto a família dela era unida. Mesmo divorciados, os pais eram muito próximos. Segundo uma das amigas de Gabi, Asia Reyes, a influencer era uma pessoa que todo mundo queria ficar perto. A companhia dela era sempre muito agradável e estava sempre dizendo algo que fazia os amigos rirem. Gabi Petito morava em Blue Point, Nova York, e se formou no ensino médio na Bayport Blue Point em 2017. Gabi não tinha o desejo de ir direto para a faculdade e decide deixar isso para depois. A colega de trabalho, Brooke Carpenter, conta que Gabi era uma jovem muito inteligente, mas que queria ver outras possibilidades e aproveitar
outras oportunidades. Gabi Petito decidiu então trabalhar para juntar dinheiro e fazer o que ela mais queria, que era viver uma aventura. Gabi falava para as amigas que gostaria de explorar o mundo todo, ou seja, a intenção dela era viajar bastante. A colega Brooke diz que a maior característica de Gabi era sempre tentar deixar os outros felizes, sempre elogiando e falando coisas agradáveis para os colegas. E aí, amigos, nós vamos para o início de 2019, porque naquele ano a Gabi Petito voltou a falar com um amigo do ensino médio, que é o Brian Laundrie. Quando Gabi e Brian voltam a ter contato, Brian estava indo morar com os pais na Flórida. A repórter do jornal Sun, Elaine Ellen Enrich, diz que os pais de Brian eram empresários e trabalhavam com maquinário para a indústria alimentícia, ou seja, pareciam pessoas boas e trabalhadoras. Gabi e Brian já se conheciam do ensino médio, mas nunca tinham ficado, nunca tinham sido nada além de amigos da escola. O primeiro encontro entre os dois, que parecia ser um encontro de namorados, foi em março de 2019, em que Gabi postou no Instagram uma foto dos dois comendo sushi na ocasião. O casal se conectou por conta do amor pela natureza e pela arte. Gabi era voltada à saúde e vida fitness, enquanto Brian era uma pessoa mais reservada e era bastante focado em atividades ao ar livre. Segundo o que foi apurado pelo jornalista Brian Entin, o rapaz não parecia ter muitos amigos. O correspondente do News Nation diz que não conseguiu encontrar ninguém que fosse um melhor amigo de Brian Laundrie, ou nenhum amigo que fosse próximo de Brian. Apesar das diferenças, o casal foi morar com os pais de Brian em Northport, na Flórida. Gabi se dava bem com os pais de Brian Laundrie e era próxima de praticamente todos na família, irmãos, sobrinhos e sobrinhas de Brian. Todos gostavam dela. Gabi Petito decidiu construir uma carreira de influenciadora nas redes sociais e, consequentemente, ganhar dinheiro com aquilo. Em outubro de 2019, Gabi e Brian completaram 7 meses de namoro e decidiram fazer uma viagem até a Califórnia juntos. Para os dois seria uma grande aventura e curtição, mas para Gabi era também uma oportunidade de criar bastante conteúdo durante a viagem. Gabi Petito promovia em suas redes sociais alimentação saudável, vida sustentável sem poluir o meio ambiente, etc. O lema de Gabi era viver uma vida livre das distrações que todas as pessoas acabam tendo durante seu dia a dia. Então, amigos, o caso aqui da Gabi e o nome Petito, né, não soa tão legal quando a gente fala rápido, mas esse era realmente o sobrenome, né, da família. E aqui você vê que ela conhecia um cara, né, esse Brian Laundrie. Ele era um cara que estudou com ela no ensino médio, então eles se conheciam ali quando eram adolescentes, mas nunca tinham tido nada. De repente eles retomam o contato, se encontram, né, e começam a namorar. Quando eles estavam com pouco tempo ali de namoro, eles já decidem fazer essa primeira viagem. O casal atravessou o país juntos pela primeira vez. Fizeram essa viagem no carro de Gabi e ela pareceu ter se divertido bastante durante todo o trajeto.
Quando eles voltaram, Gabi comprou uma van. A intenção deles era viajar e ter onde ficar nas próximas viagens. Eles reformam a van para que o veículo seja a casa deles durante a próxima aventura pelo país. Durante esse período, eles ficam noivos e Gabi, obviamente, postou isso nas redes sociais e estava muito feliz com o noivado. Era julho de 2020. O plano do casal era viver naquela van e atravessar o país juntos. Mas a questão que se levanta é: será que isso foi bem planejado? Em julho de 2021, Brian Laundrie e Gabi Petito pegam a van dela e vão para o oeste para visitar parques nacionais no Colorado, Utah e Wyoming. A jornalista Kelly Vick diz que o casal dirigiu, acampou e mostrou como era morar numa van. Isso nas primeiras semanas da viagem. Gabi estava sempre mostrando como era dentro da van e mostrando também como era a rotina deles durante os dias na estrada. Gabi se utilizou daquela grande aventura para conseguir mais seguidores. Ela tinha um drone, uma câmera e um notebook e esperava assim poder documentar muito mais da viagem. Brian Antin, o correspondente do News Nation, diz que o que mais chamava a atenção nos vídeos da Gabi era que tudo que ela fazia diante da câmera parecia muito natural. Todo o conteúdo era muito focado em viagem e em aventura, de uma forma que agradava e conectava as pessoas às suas redes sociais. Porém, o conteúdo de Brian Laundrie contrastava com o dela. Enquanto Gabi se mostrava sempre animada, Brian era mais fechado e reservado. Era bem clara a diferença entre as postagens dela e as postagens dele. Aqui, amigos, é o seguinte, essa diferença nas postagens era muito o seguinte: o conteúdo da Gabi, ele parecia realmente mais conteúdo de blogueira, né? Aquele dia a dia, ó, tô comendo isso e tal, tô fazendo isso aqui agora, né? Aquelas postagens típicas de blogueira. Enquanto que as postagens do Brian eram desenhos, né? Ele postava assim coisas, às vezes postava alguma coisa ao ar livre, né? Fazendo yoga, esse tipo de coisa. Então, essa diferença que eles falam no conteúdo é basicamente isso, né? A Gabi era sempre ali sorrindo, feliz e tal, mostrando o dia a dia, aquela coisa da rotina, enquanto que o Brian, ele mostrava assim um lado um pouco mais reservado e fazia também postagens frequentes, mas o conteúdo era bem diferente do conteúdo da Gabi. Gabi mantinha uma rotina de falar com a mãe todo dia, ou, no mínimo, falar com ela dia sim, dia não. Ou seja, Gabi nunca ficava mais de 48 horas sem se comunicar com a mãe. O casal também utilizava um aplicativo que mostrava exatamente onde estavam acampando. Então, os seguidores conseguiam ver e acompanhar a jornada passo a passo. Influenciadores como Gabi Petito ganham dinheiro através de publicidade, mas para isso eles devem ter um certo número de seguidores. Enquanto não estão ganhando dinheiro ainda com isso, eles não têm renda, né? Geralmente. Então, costumam viver com o dinheiro que já tinham guardado, com economias. Aquela longa viagem pelo país
provavelmente exigiu que eles gastassem um valor considerável. Além do compromisso de postar constantemente e documentar a viagem, eles ainda tinham que lidar com problemas da van, manter ela limpa diariamente, encontrar um local seguro para estacionar o carro e dormir, etc. Tudo isso junto exigia muito deles dois, tanto financeiramente como emocionalmente. E aí, amigos, nós vamos lá para o final do mês de julho, porque por algum motivo as postagens sempre muito alegres e constantes foram ficando menos frequentes. O público de Gabi percebe isso e começa a questionar se havia algum problema. No mês de agosto, apenas 4 posts foram feitos nas redes sociais de Gabi, e o último desses posts, feito no dia 25, dizia o seguinte: Feliz Halloween. Como assim Feliz Halloween? Em pleno mês de agosto. Aquele post é muito estranho e chama a atenção das pessoas, que começam a achar que realmente havia algo errado e que talvez aquele post não teria sido publicado por ela. Aqui, amigos, há uma foto dela, né, nesse post, aquela abóbora, né, aquele símbolo do Halloween, ela com ele na mão, assim, um pequenininho, uma miniatura, mas era dia 25 de agosto. As pessoas já tinham percebido que a frequência das postagens dela tinha diminuído, né? Ali em julho ainda, e em agosto isso ficou muito claro e muito evidente. Ela só fez 4 posts, né? Uma influencer que postava coisas praticamente todo dia. Em agosto ela só fez 4 postagens, e é essa que foi ali. O último post que apareceu no perfil da Gabi era essa foto, meio que ela brincando ali com essa miniatura, né, da abóbora ali, do símbolo do Halloween. E as pessoas elas já estavam desconfiadas, né, dos posts terem diminuído tanto, e aquela postagem meio que, será que foi ela que fez essa postagem em agosto, uma postagem de Halloween? Halloween é só no final de outubro, né, como a gente sabe. Então aquilo chama muito a atenção dos seguidores dela. O maior problema era que, além de estar sumida das redes sociais, Gabi também já não se comunicava com a família como era costume dela. Então, a família começa a ficar muito preocupada quando Gabi para de mandar notícias. E aí, no dia 1º de setembro, Brian Laundrie volta para a Flórida, para a casa dos pais, na van de Gabi. Porém, ela não estava com ele. Ao saber disso, os pais de Gabi Petito ligam para os pais de Brian e dizem que não tem notícias da Gabi, e perguntam onde ela está, e dizem que sabem que o Brian voltou para a Flórida, mas Gabi não voltou com ele. Os pais de Gabi perguntam desesperadamente: o que está acontecendo? Cadê a Gabi? Os Laundries simplesmente ignoram os pais de Gabi e não respondem a nenhuma mensagem. Em vez disso, os pais de Brian contratam um advogado que os orientou a ficar em silêncio e não falar com ninguém. Olha isso, amigos. O casal, né, viajam, estão juntos, somente os dois, e de repente o cara volta sozinho no carro dela,
vai para a casa dos pais dele e não dá nenhuma notícia da garota. Os pais, sabendo daquilo, os pais da Gabi, eles se desesperam, obviamente. Poxa, cadê a minha filha? Ela estava vivendo com ele, né? E aí fica aquele climão horrível, principalmente para a família da Gabi, que simplesmente não sabe onde ela está. Nicole Schmidt, mãe de Gabi, denuncia o desaparecimento da filha e confirma que elas se falavam praticamente todos os dias e que ficavam no máximo 2 dias sem se falar. A polícia de Suffolk, em Nova York, foi quem recebeu a denúncia do desaparecimento da Gabi. Porém, quando eles entram em contato com a polícia da Flórida, os Laundries também se recusaram a dar qualquer declaração à polícia. Algo bizarro. Por que eles estavam fazendo isso? Na denúncia, a mãe de Gabi diz que não tinha notícias da filha desde o final de agosto. E no dia 1º de setembro foi o dia que Brian voltou para a Flórida. Então, amigos, esse ponto ele é bem interessante, porque a Gabi para de se comunicar, ela começa a postar bem menos no mês de agosto, inclusive aquela postagem lá, a última dela, falando de Halloween em pleno agosto, que as pessoas já imaginaram que não seria ela, ou acharam muito esquisito aquela postagem dela. E logo em seguida ela para de manter o contato que ela tinha com a mãe. Ela ficava ali sempre falando com a mãe todo dia, ou no máximo ficava 2 dias sem falar com a mãe. Ela para de falar com a mãe. Dias depois o Brian aparece sozinho. Então fica uma coisa muito esquisita e muito estranha, né? A jornalista Caroline Chapman diz que a presença de Gabi Petito nas redes sociais fez com que a história chamasse muito a atenção, pois as pessoas ficaram obcecadas em descobrir o que tinha realmente acontecido desde o início do caso. Por conta disso, várias histórias explodiram na internet, todo tipo de história e teoria maluca sobre o que teria ocorrido. As pessoas falavam sobre as postagens de Brian ter algum significado subliminar. Falavam sobre hashtags nunca usadas por Gabi antes e que ela passou a utilizar em seus posts, etc. O detetive Philip Smith, investigador da polícia de Jackson, conta que eles tinham em mãos uma tentativa de localização e aí receberam uma ligação de um outro investigador da Flórida que tinha informações sobre um cartão de crédito ou débito que havia sido usado em Jackson. Registros mostravam que o cartão de Gabi tinha sido usado no dia 27 de agosto para pagar gasolina perto do Parque Nacional Grand Teton. Com essa informação, o investigador Philip Smith decide criar uma linha do tempo para tentar determinar quando e por quais locais eles tinham passado. Várias horas de vídeo foram analisadas pela polícia para conseguir criar essa linha do tempo. Depois de analisar muitas e muitas horas de vídeos de câmeras de segurança, a polícia finalmente encontrou uma filmagem da van do casal. A câmera mostrava a van chegando em um mercado e filma quando os dois descem do carro. Era 2h14 da tarde, no dia 27 de agosto, quando os dois entram no estabelecimento. Muito provavelmente, essa é a última imagem em vídeo registrada da Gabi Petito.
A polícia verifica pelas imagens que o casal andou dentro do local olhando algumas coisas, mas sai sem comprar nada. O interessante dessas imagens é que os dois em nenhum momento estão de mãos dadas ou trocam algum carinho. Gabi está o tempo todo andando meio que de braços cruzados e Brian sempre com as mãos nos bolsos. A câmera marca 2:30 da tarde, quando os dois vão em direção à saída do supermercado, cerca de 16 minutos após a hora que eles haviam entrado no estabelecimento, e registra 2:54 quando o carro começa a deixar o estacionamento no local. Então, amigos, essas imagens, depois de muitas e muitas horas analisando câmeras de segurança e vídeos de câmeras de segurança ali de vários estabelecimentos da região, os investigadores encontram ali as imagens deles, né? O investigador conta também que no mesmo dia 27 teria ocorrido um incidente em um restaurante envolvendo Gabi e Brian. Philip e um outro investigador interrogaram a gerente do restaurante e descobriram que Gabi e Brian supostamente almoçaram no local, mais ou menos ao meio-dia. E aí, após almoçar, os dois teriam tentado sair sem pagar a conta, mas um funcionário percebeu quando eles saíam e os impediu, perguntando se o casal não ia pagar a conta. Eles então pagam a conta naquele momento. Para a jornalista Caroline Chapman, esse foi um sinal claro que tinha alguma coisa de errado entre eles. Uma hipótese é que os dois estavam com pouco dinheiro e isso tenha desencadeado um estresse grande para os dois. E aí, no dia 20 de setembro, algo acontece e isso faz toda a investigação mudar. Nesse dia, a polícia de Moab, Utah, divulga o áudio de uma ligação para a emergência. Essa ligação era do dia 12 de agosto, ou seja, era de 15 dias antes daquele dia em que o casal foi visto no mercado. Então, amigos, essa ligação ela foi no dia 12 de agosto. Vocês lembram que em agosto ela já não postava tanto, a frequência das postagens dela caiu drasticamente, fazendo com que as pessoas percebessem, né? E essa ligação aqui para emergência, que eu vou falar para vocês aqui o que tinha, né, o conteúdo dessa ligação, ela foi 15 dias antes desse último dia em que eles foram filmados, né, que a Gabi foi filmada por uma câmera, né, que foi lá no dia 27. Então eu vou explicar para vocês quem ligou, né, e o que disseram nessa ligação para a emergência. Um homem liga para a emergência dizendo estar na esquina da Main Street com a Moonflower. Eram ruas ali, né, do local. Ele diz que estava passando de carro quando viu uma briga e queria denunciar isso. O denunciante explica que viu uma van branca com placa da Flórida e descreve um homem de mais ou menos 1,70 m e de barba. O atendente pergunta o que a pessoa viu e ele confirma que viu o homem dentro da van batendo numa garota. A denúncia foi registrada e os policiais então passam a procurar a van branca. O homem que fez a denúncia ainda diz que o casal saiu de dentro do carro e aí, já fora do veículo, o rapaz teria batido novamente na garota. Após isso, os dois voltam para a van e saem do local.
Alguns momentos depois, a polícia encontra a van branca e faz a abordagem. O vídeo dessa abordagem também foi divulgado pela polícia de Moab. Segundo jornalistas que cobriam o desaparecimento de Gabi, aquele vídeo mudou todo o rumo do caso. Então, amigos, esse foi o conteúdo da ligação, né? Pessoas ligaram para a emergência dizendo ter visto um homem batendo numa mulher e deram como característica que eles estavam numa van branca, né? Um homem e uma mulher, um homem de mais ou menos 1,70 m e de barba. E aí a polícia procura essa van com placa da Flórida e aí eles encontram a van. E aí eu vou descrever para vocês aqui também o que aconteceu, o que mostrava o vídeo, o que ela falou, né, que era realmente a Gabi e o Brian naquela abordagem depois da ligação, a denúncia feita para a emergência. No vídeo dá para perceber que assim que o policial se aproxima do carro, ele vai pelo lado do passageiro, onde está Gabi Petito, e ela está chorando. O policial então pergunta por que ela está chorando, e Gabi responde que eles tinham se desentendido e tinham brigado pela manhã. Outro policial se aproxima do carro pelo lado do motorista, onde está Brian. Esse policial diz a Brian Laundrie que haviam recebido uma denúncia de agressão. Um dos agentes então leva Gabi até o carro da polícia para conversar com ela sem a presença de Brian. E aí, amigos, agora é o diálogo entre esse policial e a Gabi Petito. O policial pergunta: quer contar o que está acontecendo? E a Gabi responde: eu não sei. Gabi está chorando muito nesse momento. E aí ela continua, abre aspas: é só que tem dias que eu fico mais atacada do toque. E eu estava limpando e arrumando a parte de trás da van. E eu estava pedindo desculpas por eu ser tão chata com as coisas. Porque às vezes eu tenho toque. E às vezes... E aí ela para de falar, ela tá chorando muito nesse momento. Vocês sabem, né, que quem tem toque é uma pessoa ali que... tipo um transtorno, né? Eu acho que significa até transtorno obsessivo compulsivo, né? Tem gente que tem isso com limpeza, com organização. E é nisso que ela fala, né? Quando ela responde ao policial, mas ela tá chorando muito nesse momento, né? Para a jornalista Kelly Vick, ao ver aquele vídeo, parecia que a briga tinha acontecido porque o Brian teria sujado a van e a Gabi queria manter uma imagem perfeita, com a van limpa e organizada para os seguidores dela o tempo todo. O policial que está com Brian pede para tirar uma foto da carteira de habilitação dele, e ele prontamente atende ao pedido do agente e se mostra bem tranquilo durante a abordagem. Ou seja, enquanto Gabi estava nitidamente à flor da pele, muito nervosa e chorando ao falar, Brian parecia estar completamente tranquilo. Ao ver o vídeo, fica parecendo que Gabi estava exagerando na situação. Em outro trecho do vídeo, Brian está dizendo para os policiais que a briga começou porque quando eles voltaram para a van tinha terra dentro do carro. Ele tinha mudado a comida de lugar, então estava tudo bagunçado e Gabi teria ficado meio chateada com isso. Brian continua e diz que sugeriu que eles fossem dar uma volta, mas segundo ele,
Gabi ficou tentando pegar a chave do carro da mão dele. Foi quando ele teria pedido para ela se afastar e, após isso, Gabi bateu nele. Brian diz que não queria machucar ela e teria apenas afastado ela de perto depois que Gabi o agrediu. Em um outro momento do vídeo, o policial pergunta a Gabi o que ela faz da vida. Gabi Petito responde que largou seu emprego para poder viajar pelo país e estava tentando começar um blog, estava tentando construir um site, então andava muito estressada com tudo isso. Gabi também fala ao policial que Brian teria dito a ela que ela não era capaz de fazer nada disso. O blog, ser influencer e tal, né? Gabi continua e diz, abre aspas, ele fica me colocando para baixo e, além disso, ele não me deixava entrar no carro, fecha aspas. O policial pergunta o porquê dele não querer deixar ela entrar no carro e Gabi responde que Brian dizia que ela tinha que se acalmar, mas Gabi diz que está sempre calma e que é Brian que lhe estressa o tempo todo. Durante toda essa conversa com o policial e afastada de Brian, a influencer está o tempo todo chorando enquanto fala. Liz Solis, especialista em violência doméstica em Utah, explica que o fato de Brian não querer deixar ela entrar no carro, que por sinal era dela, né? A van era dela, indica que ele sentiu que tinha poder e autoridade para limitar o acesso dela. Isso aqui, amigos, né? Essa Liz Solis é uma especialista em violência doméstica e ela começa a analisar o caso baseado ali naquele vídeo. Em mais um trecho do vídeo, o policial continua a falar com Gabi e nesse momento ela está sentada no banco de trás da viatura e o policial diz que há uma mancha no rosto dela e que parece que ele bateu no rosto dela. Em seguida, o policial diz a Gabi que duas pessoas disseram ter visto Brian dar um murro nela. Gabi responde o seguinte, abre aspas, bom, para ser sincera, eu bati nele primeiro, fecha aspas. A especialista em violência doméstica, Liz Solis, explica que quando uma pessoa fala com as autoridades, com um amigo ou com alguém da família sobre um parceiro abusivo, é provável que essa pessoa tente proteger o indivíduo. O policial continua perguntando a Gabi o que tinha causado aquelas duas marcas em seu rosto. Durante a conversa, ele identifica outra mancha que parece ser de uma pancada e questiona o que causou aquelas marcas no rosto de Gabi. Claramente nervosa e ainda com lágrimas nos olhos, Gabi responde, abre aspas, eu não sei, aconteceu tudo tão rápido, fecha aspas. O policial insiste e pergunta novamente, abre aspas, mas ele bateu em você? Assim, você está dizendo que bateu nele primeiro, e aí ele bateu de volta. Mas o que eu quero saber é a verdade, se ele bateu em você, fecha aspas. Ainda chorando e muito nervosa, Gabi responde que acha que sim, que Brian bateu nela, mas diz novamente que ela bateu antes em Brian. A especialista Liz Solis explica que quando uma pessoa está sofrendo abuso ou violência num relacionamento, essa pessoa costuma assumir a culpa e, em partes, isso acontece porque ela escuta o tempo todo que é sempre culpa dela. Ou seja, amigos, essa questão da violência doméstica a gente sabe que é
uma triste realidade aqui no Brasil e no mundo todo, né? Esse caso aqui, ele é lá nos Estados Unidos e a gente sabe como é difícil essa questão do abuso, né? E acredito que muitos de vocês conhecem alguém, algum amigo, alguém da família que passou por violência doméstica e, infelizmente, muitos dos casos acabam com o pior, né? Que é com a morte da mulher. Então, essa questão dessa especialista, né, que fala que a pessoa que sofre abuso, geralmente ela assume a culpa. E é algo assim surreal, cara, né? É difícil mesmo. Depois de insistir muito, o policial consegue finalmente que Gabi fale exatamente o que Brian fez. Gabi Petito diz que Brian segurou o seu rosto com a mão apertando na altura das bochechas. Liz Solis, né, a especialista, diz que segurar o rosto de uma pessoa dessa forma para acalmá-la não é normal. Caroline Chapman, jornalista, fala que aquilo deveria ter servido de alerta para as autoridades. Porém, apesar da ligação para a emergência dizendo que Brian era o agressor, a polícia determinou que ele é quem precisava de proteção e o colocou em um hotel. Gabi recebe a chave da van e é liberada para ir embora no carro dela. Para as autoridades, naquele momento, Brian era a vítima. Olha só isso, bicho. No final de tudo ali da abordagem, os caras decidiram que quem iria para um hotel, e aí existe lá um sistema que acolhe pessoas, né? Elas são colocadas em um hotel pela polícia e a outra pessoa vai para o outro lado. Só que nesse caso aqui, eles colocaram o Brian, né, que era o homem, no hotel, e a Gabi é que foi embora no carro. Nas redes sociais, Gabi tinha uma foto com Brian em que os dois se beijavam. E, algumas horas depois, Brian agredia Gabi no rosto. Isso aqui, bicho, é depois, né? Quando foram ver pelas postagens lá, no dia dessa abordagem era dia 12. E nesse mesmo dia tinha uma foto dos dois em cima de pedras lá no parque, né, e tal, se beijando. Ou seja, o cara que estava beijando ela horas antes, depois estava batendo no rosto dela, né? Ninguém tinha notícias de Gabi já há mais de 2 semanas. E no dia 15 de setembro, Brian Laundrie foi declarado suspeito pelo desaparecimento da Gabi. Então, amigos, essa ligação que a polícia liberou só no dia 20, né, a gente deu um salto ali de alguns dias, o vídeo também da abordagem, depois que o Brian é declarado suspeito finalmente, essa ligação ela corroborou a ideia de que o Brian fosse o culpado. Nesse momento, o número de seguidores da Gabi Petito subiu para 165 mil. Muita gente estava acompanhando a história e querendo saber o que havia ocorrido com a influencer. Muitos não tinham mais esperança, mas alguns achavam que talvez, quem sabe, ela tivesse sido abandonada em algum local e pudesse ter sobrevivido, aguardando que alguém a encontrasse. O xerife Matt Carr, delegado do condado de Teton, Wyoming, diz que começou as buscas por Gabi no dia 16 de setembro. Por conta do aplicativo de localização utilizado por Gabi, havia uma possível pista. O aplicativo tem um GPS
que localiza quem faz trilha ou acampa. Então, as autoridades começaram a busca pela última localização conhecida da Gabi, segundo o aplicativo. De acordo com o sargento Clayton Platt, dentro da Floresta Nacional de Bridger-Teton, tem uma área chamada Área de Acampamento Spruce Creek. A última localização conhecida de Gabi Petito tinha sido exatamente naquela área. Outra pista que surgiu veio de um canal online sobre a van de Gabi ter sido vista em um vídeo que foi postado quase um mês depois do desaparecimento dela. Ou seja, por coincidência, alguém que também visitou aquela área filmou o local exatamente no dia que a van de Gabi Petito estava parada ali. Muitas pessoas que conhecem a área dizem que outros estarem ali no mesmo dia e terem filmado a van foi um completo acaso. Então, amigos, aqui é o seguinte, essas pistas elas foram sendo descobertas depois, são as tais evidências novas aí que foram reveladas. Por quê? O que foi que ocorreu? No dia em que eles estavam na área, que era uma área ali muito grande de um parque nacional, alguém, por acaso, também passou por ali e estava com uma câmera fazendo vídeos. Nesse vídeo que a pessoa postou no local, ele pega a van da Gabi. E aí, por que isso foi tão útil, né, pro caso, né? Porque se o aplicativo deu que eles estavam ali e a van estava ali e o Brian voltou nessa van para casa, quer dizer que quem estava com a Gabi ali no local, no último local onde tinha sido marcado que ela estava, era o próprio Brian. Então isso vai levando a um caminho, né, que vai ficando difícil de se ter um outro suspeito. O sargento Clayton diz que aquela informação confirmou o que eles já suspeitavam, que Gabi estava justamente naquela área em que se planejava fazer a busca. Tim Siocarlan foi o comandante da busca pela Gabi Petito. Tim conta que tinha chuva, neve e ventos fortes durante toda a busca na região. Então o tempo era algo muito importante. O comandante explica que sabiam que se não a encontrassem rápido, não a encontrariam até a primavera. Correndo contra o tempo, um regimento da cavalaria de Teton foi designado para ir até Spruce Creek. Eles foram mandados para o lado sul do córrego. A busca era muito difícil por conta do tamanho da região e da topografia de Teton. Então, amigos, aquele local, né, baseado no aplicativo, que tinha um GPS que mostrava onde eles passaram, era um local gigantesco. Era uma área muito grande, eles tinham que vasculhar tudo, né? Tanto que eles mandam policiais a cavalo para conseguir, né? Se eles mandassem pessoas a pé, era muito mais difícil. Então, não era o local exato, né? Era aquela região toda e era uma região imensa de parque nacional. Segundo as autoridades, se eles não tivessem esse indicativo do local, né, pelo GPS do aplicativo, ia demorar muito, né? Ia demorar muito mais. O corpo de Gabi Petito foi encontrado e os policiais que a encontraram descrevem que ela estava deitada de lado, de um jeito quase tranquilo, como se estivesse deitado sobre as mãos.
segundo disse o policial que a viu primeiro. O local era um terreno que não era plano e a cabeça dela estava para o lado da descida. Ou seja, ao olhar mais de perto, não era uma posição natural e parecia que tinha sido algo encenado. A dúvida que se levanta é que talvez Brian tivesse matado Gabi e posicionado o corpo, colocando de uma forma que parecesse que ela tinha morrido de causas naturais. O médico legista de Wyoming confirmou a causa da morte de Gabi Petito, 22 anos. Gabi foi morta por estrangulamento, que constitui homicídio. Após a confirmação da causa da morte de Gabi Petito, várias pessoas e a imprensa toda acamparam em frente à casa dos Laundries. Brian Antin conta que todos foram para lá achando que Brian Laundrie estava na casa e poderia sair a qualquer momento. Porém, todos ficam sabendo pela polícia que Brian estava desaparecido. Muitas pessoas se organizam e procuram por Brian em vários locais. Ele supostamente seria o assassino de Gabi Petito. A polícia procura Brian na reserva Carlton, na Flórida. Segundo os pais de Brian Laundrie, ele teria voltado no dia 1º de setembro, como a gente já sabe, para casa e 2 semanas depois saiu de casa dizendo que ia fazer uma trilha nessa reserva Carlton. Olha que esquisito, bicho? O cara voltou para casa, tem toda essa história, com a Gabi sumida, e semanas depois o cara sai dizendo que vai fazer uma trilha. Olha isso. O local era uma área pantanosa com crocodilos, cobras venenosas e porcos selvagens. A polícia fez uma busca gigantesca com helicópteros, cães farejadores, etc. E não conseguiram encontrar nada. A busca durou várias semanas. No final do mês de setembro, o perfil de Gabi já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Então, mais uma vez, assim como na época do desaparecimento dela, as redes sociais ficaram cheias de teorias absurdas sobre onde estava Brian Laundrie. Pessoas diziam o tempo todo que tinham visto ele em algum local. Outras pessoas diziam ter visto uma forca numa árvore na reserva Carlton. Até mesmo no Oregon e na Califórnia, e até na trilha dos Apalaches, diziam que tinham visto Brian Laundrie e que teriam até tirado fotos dele. As teorias mais malucas diziam que Brian já estava no México e não podia ser extraditado. Outra teoria maluca dizia que Brian era um agente federal e que tinha um clone. E a pior de todas as teorias era que Brian estava enterrado no quintal da casa dos pais e era alimentado por um canudo. Bizarro. Foi aí que, do nada, os pais de Brian finalmente resolveram falar. A polícia já procurava Brian Laundrie na reserva Carlton há quase 1 mês, porque os pais dele tinham dito que ele tinha ido para lá. O mais estranho foi que durante uma manhã em que os pais de Brian decidiram ajudar nas buscas, em poucos minutos eles encontraram itens que pertenciam ao filho. Eles então falam com a polícia e indicam em qual área se concentrar. E aí, após aquela indicação dos pais, a polícia encontrou muito rapidamente
os restos mortais de Brian Laundrie. Através da comparação de arcada dentária, o FBI confirmou que os restos mortais eram realmente de Brian Laundrie. Então, amigos, para a gente entender toda a cronologia, no dia 27 de agosto, foi a última imagem da Gabi numa câmera, né, registrada por uma câmera lá naquele estabelecimento, naquele mercado. Ela para de dar notícias, de se comunicar com a mãe, né, coisa que ela fazia praticamente todo dia. No dia 1º de setembro, Brian volta para casa sozinho na van, né, sem a Gabi e sem dizer nada. Ele vai para a casa dos pais, os pais recebem ele, também não dizem nada nem para os pais da Gabi, que ficam desesperados, né? No dia 15, ele foi declarado suspeito e dá exatamente ali mais ou menos 2 semanas desde o dia 1º. Né? O dia que ele foi declarado suspeito, que foi o dia 15, foi o dia mais ou menos que os pais dele disseram que ele tinha saído para fazer uma trilha nessa reserva lá, né? Na reserva Carlton. Ou seja, será que quando ele é declarado suspeito e aí tudo vai levando, né, a crer que ele era o culpado, ele decide ir se esconder nessa reserva Carlton? Pode ter sido isso. Uma mochila e um caderno que acreditam ser de Brian também foram encontrados no parque. Todos estavam ansiosos para ver o conteúdo do tal caderno. Quando o que estava escrito foi revelado, todos ficaram chocados. No caderno, Brian contou uma história que muitos acharam ridícula. Brian Laundrie diz que teve que matar Gabi para que ela parasse de sofrer por conta de um ferimento. Brian escreveu o seguinte, abre aspas: "Quando eu tirei a Gabi da água, ela não sabia me dizer onde doía. Ela estava com um pequeno galo na testa que foi ficando maior. Os pés dela doíam, o pulso dela doía e ela estava congelando, tremendo violentamente. Enquanto eu a carregava, ela continuava a gemer de dor, implorando que aquela dor parasse. Eu tirei a vida dela. Eu achei que tinha sido um ato de misericórdia, que era o que ela queria, mas agora vejo os erros que cometi. Por favor, levem as minhas coisas. A Gabi odiava quem deixava lixo." Fecha aspas. Olha isso, bicho. Então não dá pra acreditar numa história dessas, né, cara? Todas as pessoas, né, que ouviram essa história que ele escreveu nesse tal caderno, não acreditaram naquela história, né, que ele teria criado tudo, muito provavelmente. Gabi morreu de traumatismo craniano e estrangulamento. A teoria de Elaine Ellen Enrich, repórter do jornal Sun, é de que Gabi quis terminar o relacionamento com Brian e quando ele ouviu isso, ficou irritado e ficou com muita raiva, a ponto de estrangular e matar Gabi. Outras pessoas dizem acreditar que a intenção de Brian ao posicionar o corpo de Gabi era fazer parecer que ela tivesse morrido de causas naturais, enquanto dormia. E aí, depois ele volta para a casa dos pais e o que teria acontecido dentro da casa dos Laundries, ninguém sabe. Brian foi encontrado morto num local que fica a apenas 10 minutos da casa dos pais dele.
Os questionamentos que ainda existem são: o que exatamente ele disse para os pais? O que a família estava tentando ocultar? Brian e a família conheciam bem o local. Todos já tinham estado ali antes. Brian foi ali para esperar a poeira baixar e depois, quem sabe, ir para outro lugar. Ou, quando foi para aquele local, já tinha em mente que queria se matar? Não dá para saber. Após sua trágica morte, Gabi teve um número de seguidores que poucos conseguem, mais de 1.300.000, e a hashtag Gabi Petito foi compartilhada 1 bilhão de vezes. Porém, esses números foram atingidos às custas da vida dela. É uma pena Gabi Petito não estar viva agora para ver isso. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que os Laundries sabiam exatamente? Eles sabiam que Gabi estava morta quando Brian chegou sozinho na casa deles no dia 1º de setembro? Brian teria contado a eles? A família de Gabi decidiu mover uma nova ação civil contra a família de Brian. Os pais da influencer alegam que, na época, os Laundries sabiam que a Petito estava morta, que então a busca não daria em nada, mas eles não contaram para ninguém e isso causou muita dor e sofrimento para a família Petito. A família Laundrie, porém, negou que soubesse de algo. A lição que fica do caso de Gabi Petito é a questão da violência doméstica e os sinais de alerta que se podem observar. A família Petito criou a Fundação Gabi Petito na esperança de ajudar outras pessoas e cuja missão é auxiliar organizações que buscam pessoas desaparecidas e ajudar vítimas de violência doméstica. É isso, amigos. Eu fico por aqui hoje, com mais uma história aí triste, uma história revoltante, que a gente sabe que não foi a primeira e, infelizmente, a gente não vê essas histórias acabarem, Histórias onde moças e mulheres jovens, mulheres adultas, mulheres mais velhas acabam sofrendo abuso, violência e muitas das vezes acaba perdendo a vida. É uma triste realidade. Na semana que vem eu volto com mais um episódio aqui no Crimecast.